Porque sem Paulo não estaríamos aqui, alcance nem existiria. Porque estava todo mundo numa crise pastoral, gerenciando Jerusalém, com medo das nações, com medo dos pagãos, com medo, são receios até válidos. Mas Jesus foi explícito no que desejaria. E por que a nossa depressão? Porque talvez a gente está na defensiva demais, garantindo nossas fronteiras congregacionais e teológicas. Fala pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal, mas antes de assistir esse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like. Que Deus te abençoe grandemente. E foi aquele homem corajoso, oxalá se castrassem quando confronta a circuncisão. Nem circuncisão tem valor algum, mas o ser nova criatura em Jesus, e foi destruindo os paradigmas, dizendo a ordem foi mundial, a ordem foi apostólica, não podemos ser meramente pastorais em Jerusalém, nós temos que tocar o mundo, nós temos que tocar a nação, nós temos que equipar os santos para a obra do ministério. Para mim isso é tão nítido que você não leu uma carta de Matias. Você não viu uma oração que Matias fez. E o abortivo escreveu 70% do Novo Testamento e fez com que essa reunião, agora, de manhã, tivesse acontecendo. Porque sem Paulo não estaríamos aqui, alcance nem existiria. Porque estava todo mundo numa crise pastoral, gerenciando Jerusalém, com medo das nações, com medo dos pagãos, com medo, são receios até válidos. Mas Jesus foi explícito no que desejaria. E por que a nossa depressão? Porque talvez a gente está na defensiva demais, garantindo nossas fronteiras congregacionais e teológicas. Pastor Ronaldo Lidório chama isso de teólogo de gaveta. Nós achamos que apologética já é missionalidade, e não é. A defesa da fé é válida, é fundamento da nossa confissão de fé, mas ainda não é a grande comissão. Ficar na defensiva não é evangelístico. Esperar que o homem ímpio entre pelas portas da nossa congregação não é a ordem bíblica para nós. Por que a depressão? Porque um mega, ultra homem e mulher de Deus chamado para um chamado tão espetacular, que é receber o coração do Eterno para reconfigurar a humanidade. É um cara extremamente potente, um tipo de X-Men. Quem aqui assistiu Os Últimos Vingadores é Thor em crise de identidade, com a barrigona, tomando cerveja. Alguém aqui assistiu Os Últimos Vingadores com as suas crianças? Chega lá e o Thor, não quero mais nada da vida. É um mega ultra poder anulado por causa de decepções excessivamente pastorais. Crises internas. Porque se a gente estiver resolvendo o mundo, a gente sofre menos com as nossas crises internas. Bora, Thor. E o Thor, não quero mais nada não, quero ficar aqui, mais um chopp aí, mais uma cerveja aí. E nós, pastores, entramos em desgaste por causa disso, não há renovo. Porque o renovo vem de onde? Dá o que recebeu, aí recebe o que não deu. Para dar, e recebe, e dá, e recebe, e dá. Então, se não deu, deprimiu. Porque nos tornamos represa e fomos chamados para ser rio. Então, o Espírito de Deus não se torna mais criativo na nossa vida, porque a gente recebeu e reteu e não está dando mais. O mundo perecendo e as nossas receitas extremamente altas. E, por exemplo, para a salvação do ímpio, para a obra missionária, para o cuidado paternal do coração de Deus, a gente tem que votar. Não que isso não seja lícito e válido, temos que fazer isso. Mas Deus querendo ser pai do mundo, porque essa reclamação do profeta Isaías, vocês me roubam. Como? Nos dízimos e nas ofertas. E qual é o pacto da lei? Ao manter a minha casa funcionando, o reflexo sociológico dela é pobres
órfãos, estrangeiros e viúvas. Vocês me roubam no outro. Vocês me roubam na prerrogativa que eu quero ter de ser pai social de quem sofre. Essa é a reclamação de Malaquias. Vocês me insultam porque vocês estão me impedindo de aparecer sociologicamente. Sem o dinheiro que é meu, que está com vocês, que eu só pedi 10% como símbolo de glorificação do meu nome, vocês estão impedindo com que eu seja pai de quem sofre. Então nós temos que ter as nossas estruturas, mas nós não podemos votar o que o Senhor nos ordenou a fazer. Senão a tristeza vai vir, vai perder sentido. Salomão, segundo os estudos de quem ama trabalhar com finanças, afirmando que sua riqueza chegou ao ponto de 35 trilhões. Mas um homem que no Monte das Oliveiras construiu um templo a Moloque, onde crianças eram entregues, quartejadas, sacrificadas, como é isso? Um homem que recebe a mente infinita de Deus, e nós chamamos isso de sabedoria, e foi isso que trouxe a ele esse ponto de convergência mundial, milionária, bilionária, trilionária de recursos. A visita da rainha de Sabá só em ouro custou a ele assim, ô rei, obrigado por esse tempo de mentoria, obrigado pelo jantar, eu deixei um presentinho para o senhor ali com o diácono da portaria. Aí ele foi lá e disse, ô menino aí, quanto que ela deixou aí? Ainda não contamos, mas só em ouro, se você calcular os talentos lá, passaram de $1 bilhão. Ele tinha de presentes, mensalmente, só presente. Obrigado pelos 10 minutos, foi tão válido. Mais de $5 bilhões por mês, só de presente. Mas quando esse homem se perde a sintonia, perde a mente divina, perde o coração de Deus, ele se debruça na sua produção em Eclesiastes. E diz, tudo é vaidade correr atrás do vento. Que sentido tem 35 trilhões sem o coração de Deus? De que vale as nossas estruturas se elas não estão fazendo sentido para a vida de quem sofre? De que vale o nosso nome, a minha geração, que é a geração pastoral emergente, de que vale 50, 100K, 200K, 1 milhão de seguidores na rede social, se é só holograma, se é só selfie? Aí a depressão vai vir, porque a gente perde o sentido. Por que estamos fazendo? Não sei. Ao perder o sentido, vem a ansiedade, vem o desgaste, o renovo cessa, e vai secularizando. Por exemplo, 2 homens de Deus, mês passado, abandonaram a fé. Dentre eles, Joshua Harris. Irmão, tem um livro dele sobre ortodoxia graciosa, contextualizada. Meu Deus, como assim? Um cara teologicamente extraordinário e magnífico. Aí chega e diz, não, a fé não tem mais sentido. Aí divorcia da esposa, abraça teísmo aberto, abraça ideologia de gênero, abraça feminismo, abraça todo. Por quê? Perdeu o renovo. Foi extremamente eficaz teologicamente, foi extremamente eficaz na apologética, mas perdeu a batida do coração do Senhor, que tem um motivo para fazer com que o Evangelho e a igreja existam. Ei, amigo e amiga, ouça isso. Há um sentido no coração de Deus para que o Evangelho e a igreja existam. Então não existimos por existir, existimos para uma finalidade, que é Deus voltar a ser Pai da nossa existência e dizer, tudo o que eu fiz é muito bom. Ei, pastor, qual é o seu trabalho? O seu trabalho é se empenhar ao ponto que Deus possa testemunhar sobre tudo e sobre todos. É muito bom. E Paulo, em quase todas as suas epístolas, começa afirmando a consciência que não é dada por osmose. Ele não depende da opinião popular e não dependeu nem da opinião dos 12 para se firmar.
Então, é uma afirmação para si, porque imagina, é aqui, se nós não amarmos a humanidade, o Senhor vai ter que descer para converter Saulo de Tarso sozinho. Amigo pastor, é você, com o auxílio do Espírito Santo, que está convertendo pessoas, ou é Jesus descendo para fazer essa obra sozinho, enquanto você finge que é pastor, sendo apenas gerente? Porque discipularam Saulo de Tarso, mas não converteram Saulo de Tarso. Duvidaram e ficaram com medo dele por meses. Por que isso? Porque quando somos excessivamente pastorais, só defendendo fronteiras, e deixamos de ser apostólicos, nós, até em salvação, nos tornamos seletivos. Esse aqui eu acho que dá para converter, aquele ali. Então, assim, Saulo de Tarso era casa perdida. Não, aquele nunca converte. E nós perdemos o enigma, que é a experiência do envolvimento com a humanidade. Nós perdemos esse charme, essa química. Tem um livro que eu recomendo a você, que é Os Pensamentos Secretos de uma Convertida Improvável. A autora se chama Rosaria Butterfield. Ela foi uma ativista da comunidade LGBT nos Estados Unidos, tão agressiva quanto todos que você conhece no Brasil, amplia por 10, professora acadêmica, e atacava os pilares de fé e da família de uma maneira demoníaca. Produzia artigos, livros, confrontava constantemente pastores e a fé evangélica nos Estados Unidos. E um dia um pastor presbiteriano mandou uma carta para ela. E a pergunta dele na carta foi simplesmente: quem você é quando coloca a cabeça no travesseiro? Eu não quero saber da Rosária ativista, da Rosária lésbica, da Rosária professora, da Rosária casada com outra mulher. Quem você é quando você põe sua cabeça no travesseiro? Ela falou que ela preferia ser atacada por todos. Aquela foi a pergunta mais dolorosa que fizeram para ela. E ela ficou tão incomodada que ela rasgou a carta, amassou, jogou no lixo. E às 3 da manhã ela foi lá, pegou a carta e tinha um contato do pastor. Mandou um e-mail para ele, ele respondeu, marcaram um café, conversaram, segundo café, terceiro café, um jantar na casa do pastor, conheceu a esposa do pastor, uma visita na igreja, outro café, outro almoço, outra visita na igreja. E nesse interim, 7 anos frequentando aquela igreja, sendo ativista dos direitos LGBTs, casada com uma mulher e fazendo o que sempre fez. Mas ela também testemunha no livro dizendo: quando às 5 horas da manhã o Espírito de Deus me visitou e me convenceu da justiça, do juízo, olha a força das palavras. Ela diz: eu tinha um pai pastor e uma igreja a quem testemunhar a minha transformação. E hoje ela é casada com um pastor e é mãe de 6 filhos. É assim, ó, ficou aleluiada. Jesus, o que eu não fiz durante minha vida toda, ó, foi saindo uma criança, entrando outra. Olha o que ela diz no livro, logo na introdução ela diz: foi a amizade com um pastor que destruiu toda a minha cosmovisão feminista. Ei, pastor, você é chamado para ser amigo de pecadores, porque Jesus não quer que você ame mais a sua reputação do que o coração dele. Você é chamado, como disse o poeta da nossa nação, para estar em festa estranha com gente esquisita de vez em quando. Ou nunca perguntaram por que o teu pastor anda com pecadores? Isso é um elogio. Porque o teu pastor vive envolvido com gente problemática? É um elogio.
Estava discipulando um jovem de quase 30 anos, a irmã também de quase 30 anos, lindos, funcionários públicos, ela extremamente aflorada sexualmente, ele também extremamente aflorado. E ele foi superficial na abordagem, eu discipulando ele, e ela foi no gabinete e disse: pastor, meu irmão está conversando com você, bem provavelmente ele falou que ele é aflorado sexualmente, eu também sou. Ele me mandou uma mensagem semana passada, dizendo: uau, como você está gostosa. E ela abriu o jogo, dizendo: pastor, nós transamos de maneira anal, dos 7 anos de idade até os 15. Irmão, acabou aquele gabinete, eu fui para a nave da igreja gritar. Gritar com Deus assim: Senhor, tem compaixão do teu povo. Deus. Um pai enviou um jovem para Brasília para estudar na UNB. Foi para o dentista. Tinha desejos homoafetivos. O dentista era homossexual. Marcaram a saída. Ele teve a primeira transa homossexual na vida. E disse: pastor, ninguém sabe, mas eu contraí HIV, pastor. Ei, amigos, o que falamos nessa hora? Nossa teologia vai para o chão. João Calvino perde total sentido no chão da vida. E a gente só tem que dar um abraço e chorar junto. Ser pastor só faz sentido no chão da vida. Não faz sentido em outro lugar. Recentemente, uma ovelha procurou, dizendo: pastor, casei há 8 meses, não consegui consumar o casamento sexualmente. Minha esposa, quebra o nosso coração. Falei com ele domingo: vem cá, filho, me dá um abraço. Cara, o que eu faço, pastor? Cara, Deus te deu um privilégio de... Vamos entender sua esposa, mapeá-la, não se imponha. É um direito seu essa celebração sexual, mas a gente está diante de uma missão. Se você conseguir encontrar o lugar da dor dela, do trauma dela e reverter essa situação. Mas eu saio arrebentado, porque só faz sentido o nosso chamado se a gente é de coração humano para coração humano, como disse Carl Jung. Diante de uma alma humana, devemos apenas ser outra alma humana. E não especialistas teologicamente em alma humana. É por isso que, Senhor, és tu, não é um fantasma, és tu, sou eu, filho. Me dá uma palavra para ir ter contigo, venha. E ele vai, e olha para o vento, e olha para o mar, e duvida e afunda, mas o texto relata algo espetacular. E Jesus Cristo, depois de ter estendido a mão, repreendeu Pedro, dizendo: homem de pequena fé. A gente viu o afundar e o andar, mas a gente não viu o espetáculo do tipo: filho, eu só te repreendo depois que eu me comprometo com a tua dignidade, tua salvação, tua restauração. Eu vou bater em você, mas você já está seguro. Tirou o cara da água, deu um cobertor, talvez fez uma sopinha de peixe, pegou um pão e dizendo: agora papai vai dar uma surra em você. Mas o espetáculo é: a doutrina cristã não pode vir antes do amor cristão. A doutrina só faz sentido com o amor. Doutrina sem amor é diabólico, amor sem doutrina é o próprio inferno. Mas o coração humano não quer ouvir a doutrina cristã sem o amor cristão. Só faz sentido o discipulado se faz sentido o chorar com os que choram. Paulo aos Romanos diz: sou servo de Cristo, chamado para ser apóstolo e separado para o Evangelho de Deus. Então nós precisamos ter essa consciência
Não fomos chamados para amar nossa reputação. Sou servo de Jesus, sou mordomo dos mistérios de Deus junto à humanidade, chamado para ser e separado para fazer. Se você não tiver consciência que foi Deus que colocou você nesse lugar, ninguém consegue recuperar você, nem outro pastor, nem um mentor, nem um pai espiritual, nem um psicólogo. O renovo da sua vida, da sua fé, da sua família e da sua vocação vem da plena consciência que o Senhor te fez um chamado. Citei isso ontem aqui para os homens. É Jesus com Lázaro, e ele não chora por causa de Lázaro, ele chora ao olhar as suas irmãs chorando e amigos judeus ao redor chorando, dizendo: ao vê-lo chorando, seu espírito se abalou e ele se comoveu. E disse: onde está o corpo dele? Esse é o espetáculo, um Deus que sabe tudo, dando a poesia da surpresa, de olhar para a humanidade fragilizada por causa do pecado e se identificar. Eu dei um exemplo aqui de um pastor no Rio de Janeiro, liberal, que não respeita as Sagradas Escrituras, tem feito o maior sucesso, mas é extremamente desconstrutivo daquilo que nós cremos em totalidade e defendemos. Mas eu citei ontem como foi interessante assistir uma entrevista que o ator Lázaro Ramos fez com esse pastor liberal. E Lázaro Ramos perguntou: quem é Deus? E esse pastor liberal respondeu: Deus é amor. E Lázaro Ramos riu dizendo: pô, não brinca comigo, simples assim? E esse pastor respondeu: se é Deus, já não pode ser compreendida em totalidade. Se eu conseguir explicar quem ele é totalmente, deixou de ser Deus. Porque Deus é também o enigma. A quem e além de nós. Aí o Lázaro já se ajeitou na cadeira porque ficou interessante. E esse cara era tão liberal que disse ele ou ela. Aí que o Lázaro riu e gostou, né? Que é uma teologia desconstrutiva até da figura de Deus. O que mexeu no meu coração foi esse pastor colocar nos seguintes termos: eu creio não querendo crer, eu creio zangado, eu creio irado. Porque se Deus é todo poderoso, o mundo não pode ser todo sofredor. Ele diz: para mim não faz sentido, eu sofro, eu creio porque Deus se apresentou a mim, mas eu creio não crendo, eu creio de maneira violenta, eu creio querendo ser cético. Aí ele deu o exemplo que tocou o coração do Lázaro, né? Ele diz: uma mãe estava no metrô com a sua criança de 3 anos, ela bobeou, em 10 segundos o filho largou sua mão e sumiu. Procuraram a criança, e a criança entrou no túnel do trem e morreu atropelada pelo trem do metrô. Aí esse pastor liberal, aí Lázaro perguntou: onde estava Deus? Aí esse pastor disse: Deus é a criança de 3 anos que morreu atropelada pelo trem, e Deus é a lágrima da mãe. Ele disse: a fé só faz sentido se Deus for todo sofredor com o nosso sofrimento, e não apenas todo poderoso naquilo que impõe a nós. E o Lázaro encerrou a reunião porque aquilo mexeu profundamente com o coração dele. E eu pontuo isso, né? A gente, ao ver uma exposição tão liberal do Evangelho, perdemos a beleza de focalizar a humanidade dessa declaração e agregar o fundamento teológico que cremos, na grande maioria. Então não pode haver teologia com desumanidade. Por que esses caras liberais surgem? Porque talvez a gente é rígido e fixo com as nossas confissões teológicas e doutrinárias, tornando Deus o óbvio e não o enigma. Porque diante de uma tragédia como essa, não há explicação teológica que caiba, é chorar com os que choram. É Bonovox sendo questionado numa palestra que deu há
artistas e ateus. Deus não existe, gritaram para ele. Ele disse, claro que existe. Aí perguntaram, onde ele está? Ele está coberto com um papelão, dormindo na rua nesse exato momento com alguém que sofre. Pô, aí silencia, porque um Deus também todo humano e todo sofredor faz sentido aos dilemas da vida. Então, do lado de cá apenas, na nossa gerência ministerial e na nossa teologia, a gente perde a graça da humanidade, a gente coloca na mão de uma teologia liberal, inclusiva, de um teísmo aberto, porque a nossa teologia não está fazendo mais sentido lá no chão da vida. A nossa pastoral não está fazendo sentido mais, a gente só está administrando a coisa, o prédio, e está perdendo o motivo pelo qual o prédio e a organização existe, que são pessoas. Porque se eu for todo teológico, mas também todo humano, eu quebro a narrativa dos liberais. Eu devolvo a paternidade social a Deus. Por que essa guerrilha toda política aí, no nosso último ano? Porque compraram a narrativa que o monopólio da bondade pertencia só às ideologias, que os cristãos não estavam interessados em direitos humanos. Então, criaram uma narrativa contra nós. Pegaram um ponto cego, uma omissão social nossa, e criaram toda uma narrativa para se justificarem contra nós. Então, o segredo pastoral é ser todo teológico, mas também todo amor. Todo inclusivo e todo exclusivo. Você entende isso? Vinde a mim, ai de mim. Vinde a mim, ai de mim. Vinde a mim, uma teologia que abraça o sofrimento, e o ai de mim é uma exposição bíblica concreta, sem remendos e sem recortes, não customizando a ofensa e nem o leão da tribo de Judá, tornando ele apenas um gato inofensivo, como se não fosse Senhor, Deus e soberano sobre a história da humanidade. Se a gente perder o sentido, a depressão virá. Porque tem que ter renovo. Qual é o renovo? Deixar 99 por enquanto para ir atrás de uma. É ali que vem o renovo. É receber João Marcos de novo depois de 14 anos, mesmo que não foi você que fez. Mas 14 anos te ensinaram a ser mais humilde e disponível ao sofrimento humano, porque nem todos que falham querem falhar. E é isso que nós estamos tratando, nossa vocação espiritual hoje pela manhã. Missão e Imersão você pode encontrar no seu Instagram. O nosso trabalho, nós trabalhamos há 3 anos como encontros, conferência, mentoria. Já fizemos em Brasília, Recife, Goiânia, São Paulo, Rio de Janeiro. Mas no final eu vou falar sobre isso, mas você pode encontrar ali tudo que já aconteceu. Essa semana, os nossos pastores, eu e mais 2 pastores da minha igreja local, vendemos carro e casa e compramos 2 terrenos, onde a gente vai elaborar agora a execução de 3 projetos. O local para recuperação terapêutica de pastores em depressão, o local para recuperação de mulheres vítimas de violência patrimonial, emocional e sexual, e uma clínica para autistas e famílias de crianças especiais. Há o tratamento para as crianças especiais segunda a sábado, e o domingo a gente vai fazer café da manhã e almoço para que uma família especial, raramente ela vai a público porque a criança dá a crise e é censurado, e ali a gente vai criar um ambiente de confiança na qual eles podem ser pastoreados. Pode passar aí para mim? Daqui a pouco eu falo mais sobre isso. Primeiro ponto, rapidamente, para a gente encerrar. O pastor bem-humorado. Irmão, se você não aprender a rir, você vai se amargurar na jornada. Você tem que ser bem-humorado.
Você tem que aprender a fazer piada de si, para si e da igreja local. Você não pode levar tudo muito ao pé da letra e tudo muito a sério. Você descansa, você tem um dia seu. Você tem um dia de bobagem, você tem um dia de amigos, você tem um dia de sofá. Me ligaram uma vez dizendo, quero ser atendido agora. Eu disse, eu não vou nem que a vaca tussa. O que o senhor está fazendo? Deitado no meu sofá. Ah, o senhor não está fazendo nada. Rapaz, me respeite. Eu estou fazendo o principal que Deus me mandou fazer, que é cuidar de mim mesmo. Cuida de ti mesmo e da tua doutrina. Então, não vou levantar desse sofá hoje nem que a vaca tussa. Nos encontramos amanhã. Ah, aí veio o drama. Mas se eu morrer? Eu falei, se você fosse morrer, já estava morto. Então, não venha com esse drama. Espere para morrer até amanhã. Amanhã, seu pastor te recebe, te ama e tal. Então, nós não podemos entrar numa ditadura de mau humor do nosso rebanho. Nós temos que ser bem-humorados.